Pessoal, vamos começar então esse trabalho e eu gostaria de fazê-lo assim de uma forma bem descontraída. Esse primeiro vídeo de forma que pudesse deixar ir fluindo o assunto do que irei aqui apresentar para vocês hoje. Eu vejo assim que o que falta para as pessoas saberem é o que está acontecendo realmente no mundo. O que está realmente acontecendo. Porque está acontecendo muita coisa. E talvez você não tenha ainda percebido a extensão de tudo que está acontecendo. Então eu vou buscar tratar deste tema da forma mais ampla possível, evoluindo os assuntos, evoluindo a temática e pulando, fazendo um jump entre o passado, o presente e o futuro. Então, para que vocês possam entender realmente o que está acontecendo no presente, é fundamental que entendam o que houve no passado. Ocorre que existe um passado distante, que ele foi ocultado das pessoas. O conhecimento antropológico, o conhecimento arqueológico, grande parte de todo esse conhecimento, ele foi ocultado completamente, inclusive no meio acadêmico. E todo aquele cientista que pretende ou que tenta apresentar isso ao público, aqueles cientistas que conseguiram sair da caixinha que a mente deles foi colocada e abrir-se para o insólito, porque aparentemente é insólito, eles foram proibidos. Eu conheci cientistas que foram proibidos de falar, mas eles me falavam. E alguns até chegaram a ser perseguidos, literalmente, sobre as tentativas deles de mostrarem a verdade. Então, a grande maioria se fecha com medo. Com medo de ele sendo um cientista, de cada um deles sendo cientistas, de poderem falar aquilo que eles gostariam de falar, apresentar, mostrar o que eles gostariam de mostrar, mas não podem. Eles não podem fazer isso. E esperamos que no futuro muito próximo isto mude completamente. Aliás, vocês podem ter já assistido pela TV, por canais como a History Channel, por exemplo, enfim, outros canais aí que tem na TV fechada, TV paga. Eles têm mostrado trabalhos assim incríveis de arqueologia, antropologia, inclusive questionando muitas coisas. Hoje em dia existem programas fantásticos sobre ufologia, mostrando sobre os UFOs, Hangar 18, sobre Roswell. Eu já vi muitos vídeos desses. E é incrível que está havendo uma abertura. A diferença é que, se vocês notarem bem, a forma de apresentação desses vídeos, todos eles são assim, colocando como supostamente, eles colocam como segundo a teoria dos antigos astronautas, aconteceu isso.
Segundo a teoria dos antigos astronautas, enfim, sempre é dessa forma. É uma apresentação que deixa um tanto de dúvida. Eles jogam o assunto assim para que as pessoas possam deduzir por si mesmas aquilo que eles estão mostrando, se é de um jeito ou é de outro. Pois bem, esses vídeos que eu pretendo mostrar aqui, eu não pretendo fazer dessa forma, porque eu tenho um estudo de mais de 40 anos sobre essas coisas, bem mais de 40 anos. E tudo o que eu fui levantando nesse tempo todo, que eu comecei aí a ler e a estudar essas temáticas todas, eu tinha aproximadamente uns 12 anos, mais ou menos, quando comecei a ler os primeiros livros de Lobsang Rampa, comecei a ler os livros, tem muitos livros assim incríveis daquela época que hoje são desconhecidos, a não ser para as pessoas que tenham mais próximos da minha idade. Tinha muitos livros interessantes. Alguns deles que eu li muito eram do Erich von Däniken, que falava sobre seus deuses, né? Como o livro dele que foi um best-seller, Eram Deuses os Astronautas. Então, esse livro foi muito importante para a abertura da consciência de muita gente, pelo menos para o início de uma abertura para começarem a se perguntar, a questionar sobre tudo isso que eu disse no início. Seria realmente a Terra esteve visitada por seres de outros planetas? Eles influenciaram na vida aqui? O que foi que aconteceu? Quem foi que construiu as pirâmides? Quem foi que fez isso? Quem fez aquilo? Hoje as evidências arqueológicas que existem e estudos antropológicos mostram claramente que a humanidade terrestre teve sim contatos com outras formas de vida. Muitas outras formas de vida estiveram aqui influenciando. Não há como esconder esse fato. É impossível fazer isso, porque é mais que claro e evidente. Então, só não aceita esta ideia quem não quer, realmente, que pretende continuar com os olhos tapados, fechados, cobertos, para não verem a verdade. Existem os céticos que estão aí, que são esses que mais atrapalham do que ajudam a evolução da humanidade, porque eles são completamente bloqueados e uma mentalidade dentro daquela famosa caixinha quadrada, escura, que eles não conseguem ver um palmo diante do próprio nariz. Então, tudo isso é muito importante vocês saberem, que essas civilizações, estes seres, estiveram no passado na Terra, e o mais incrível, eles continuam aqui. Eu acho muito engraçado quando eu fico aí vendo reportagens tal, que estão apontando telescópios, apontando radiotelescópios para o espaço em busca de vida inteligente, quando elas estão aqui do lado de todos eles. É uma piada isso. Realmente uma piada. Então, todos esses fatores que existem em relação à humanidade de hoje, todos têm influência
dessas inteligências de fora da Terra. Mas tem um outro assunto que eu quero também explicar bem detalhadamente aqui. É que a própria origem do homem, o próprio ser humano, não é da Terra também. Ninguém é da Terra. Porque você precisa separar duas coisas. Uma delas é a parte física, o corpo físico. O nosso corpo físico ele é adequado a este planeta. Ele é adequado às condições do planeta. Também é adequado à matéria do planeta. E você não pode ignorar que o nosso planeta, justamente por ser planeta, ele não tem luz própria. E todo planeta não tem luz própria porque ele é formado a partir de resíduos de explosões estelares. Ou seja, a terra da Terra, o barro da Terra, a matéria da Terra, ela é carvão. Por que é carvão? Porque é resíduo de explosões. E todo carvão ele é apagado. Ele não tem luz própria. Assim como as estrelas têm. Então, o planeta Terra ele é uma esfera, como todas as outras esferas, que não tem luz própria. Por que não tem luz própria? Porque a base da matéria é o carbono. O carbono e o carvão são praticamente a mesma coisa. Pois bem, o nosso corpo físico, o corpo físico de todos os animais, todas as aves, tudo que existe aqui, é formado, sim, pelos elementos do planeta. Então, a composição nossa, física, orgânica, ela é composta de carbono. Isso qualquer estudante aí de química ou de química ginasial já sabe disso. A matéria do planeta é carbono, a matéria nossa também é carbono, porque é feita da matéria do planeta. Bom, nesse ponto já chegamos a uma conclusão. E é muito importante a gente ir nessa conversa nossa aqui e discutindo esse assunto dessa forma e chegando a pontos conclusivos. Disso não se discute. Então, nosso planeta, ele não tendo luz própria, ele precisa de uma luz externa para existir vida aqui. Ele precisa de energia que vem de outro lugar. Então nós recebemos vários aspectos de energia diferentes. Temos a energia cromática, que vem do Sol, do nosso Sol. Temos a energia, fonte de energia astrológica, que vem dos astros, das estrelas e tudo mais. E temos a energia cósmica, que vem diretamente do centro da galáxia. Então, essa energia cósmica que vem do centro da galáxia, ela é extremamente importante, porque todas as outras energias são formadas a partir desta fonte principal de energia que existe no centro da galáxia. Todo o centro galáctico é governado por 13 sóis. 13. E esses 13, um deles é o principal. Então vocês vão perceber, depois mais para frente eu vou comentar sobre isso, que esse número 13 é muito importante, porque
todas as formações de grupos hierárquicos dentro de um conhecimento mais elevado, todos são formados por este número de 13. Inclusive, Jesus era o 13º. Ele era o sol dos apóstolos. Então, o centro solar nosso, ele é o rei, é o principal de mais 12 centros solares que funcionam em conjunto no centro da galáxia. E de lá, são sóis gigantescos, eles emitem toda a vida que permeia toda a galáxia. Então, este é um ponto também muito importante, assim, que podemos concluir por aí, porque mais para frente iremos voltar novamente a este ponto outra vez, de várias formas diferentes, chamando a atenção para esse fato. É muito importante também que entendam que o centro deste Sol central, como eu disse, o 13º Sol central da galáxia, ele é conhecido por um nome. Ele é conhecido por Alfa e Ômega. Por isso que lá na Bíblia está escrito: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Só sobre este assunto poderíamos falar aqui um áudio de 40 minutos inteirinho, de tanto que existe a ser falado sobre este fato. E o que tudo isto significa. E o quanto é importante que vocês entendam sobre isso. Porque tudo o que está acontecendo hoje tem a ver com tudo isso que estou dizendo aqui. Então é de extrema importância que vocês compreendam muito bem isso que estou mostrando. Então eu estou colocando imagens aí, que à medida que vou falando, para poder ajudar na compreensão de vocês para esse fato e essas coisas todas que eu estou aqui ilustrando de uma forma mais didática possível. Este grande Sol central, Alfa e Ômega, como eu disse antes, é um dos temas que vocês precisam entender muito bem, porque isto faz parte do seu autoconhecimento. Se você não se conhece, não tem condições de conhecer mais nada. A não ser essas coisas banais aqui, que com seus olhos físicos conseguem ver. Bom, já que eu toquei nesse assunto, eu preciso também dizer mais uma coisinha aqui importante, muito importante. Os seus olhos, sua visão, ela foi criada, foi desenvolvida e adaptada para existir nesta frequência, neste planeta de terceira dimensão. Então, um planeta de terceira dimensão como o nosso, do jeito que eu falei antes, feito de matéria morta, praticamente morta, ela tem vida aqui. Nascem flores, nascem plantas, animais, tudo mais. Mas esta vida toda vem de fora. Porque se este planeta deixar de receber essas energias que vêm de fora, acabou a vida aqui. Então toda vida que existe no planeta, ela não é do planeta. O nosso planeta morreria sem esta energia de fora. Então é muito importante entender mais isso. E as nossas janelas para o mundo, as nossas janelas para o lado externo de nós mesmos, elas são apenas 5 partes, 5 janelas diferentes, que são
os nossos sentidos: a visão, o tato, o paladar, o olfato e a audição. Se você fechar essas 5 janelas, acabou-se você. Você é como se não existisse. Porque estas são as 5 ferramentas que o seu espírito, preso aí dentro do seu corpo, consegue interagir com o mundo externo. Com esse mundo externo que as pessoas veem, tocam, sentem, cheiram e escutam. Bom, começamos a então entrar em alguns detalhes muito importantes, os quais, sem eles, você não compreenderia as outras coisas. Eu tenho coisas muito avançadas para mostrar aqui, mas se você não tiver as ferramentas básicas de conhecimento que criem a plataforma suficiente para que você possa caminhar por elas, você não vai entender nada. Não vai mesmo. Nem com todo o seu conhecimento. Você pode ser um cientista. Se você não juntar essas coisas todas que eu estou dizendo aqui e muitas outras que ainda vou dizer, dentro de um conceito unificado e interligado, e colocar isso dentro de uma prática, você não vai entender nada. Então precisa-se ter este conjunto de coisas. Mas eu diria também que não é só isso. Existe muito mais coisas que precisa se compreender. Mas muito mesmo. Por isso que será preciso produzir muitos vídeos, tá bom? Então vamos lá. Essa parte dos sentidos que eu acabei de dizer, deixe bem marcado em sua mente. Você precisa desses 5 sentidos. Mas não se esqueça de uma coisa. Para o ser humano, todos eles estão com um funcionamento muito comprometido. Muito comprometido. Eles não funcionam como deveriam funcionar. Não porque foram criados de forma mal feita, mal criada, mal desenvolvida. Não é isso. Eles estão assim devido a uma série de fatores que têm muito a ver com o tempo de hoje que estamos vivendo, até os tempos de hoje, porque são os seus sentidos, principalmente a sua saúde em geral, que vem sendo atingida violentamente, vem sendo manipulada, vem sendo controlada, vem sendo danificada intencionalmente para que você não funcione bem. E o que eu digo? E quando eu digo assim, para que você não funcione bem, estou me referindo ao seu corpo físico. Mas, se o seu espírito, a sua consciência que está aí nesse corpo, não consegue interagir corretamente através desse corpo físico, o seu ser, o seu eu aí dentro também irá ter grandes dificuldades. Por quê? Porque imagine você entrando dentro de você sendo um atleta, você sendo uma pessoa muito forte, saudável, com energia, e você é colocado dentro de uma armadura de metal pesado. Toda a sua habilidade, toda a sua potência, toda a sua energia ficar reduzida a muito pouco. Você ia ter dificuldade para caminhar, para fazer todas as coisas. E com isso, toda a sua vitalidade fica comprometida e você, então, iria ter muita dificuldade, principalmente porque iria começar a se aproximar outros
lhe oferecendo possibilidades para livrar você do seu desespero de sair daí de dentro. E com isso iriam te enganar, iriam usar você de todas as formas, devido ao seu desespero, às suas tentativas de voltar a ser aquele você mesmo de antes. E toda a humanidade de hoje está desse jeito. Não consegue ser ela mesma. As pessoas estão depauperadas, estão feridas, estão doentes, estão machucadas de todas as formas, inclusive mentalmente e emocionalmente. Neste ponto, as religiões têm contribuído muito com a prisão do espírito, alegando que estão libertando, mas estão aprisionando. E você vai ter certeza absoluta disso depois, pelo que eu estarei apresentando aqui. Porque o interesse deles de controlar a sua mente é muito grande. Então, eles vão apresentar soluções milagrosas para você, salvações de todas as formas, bênçãos de tudo quanto é jeito, para poder usá-lo. Usar a sua boa vontade, usar a sua vontade de ajudar os outros que estão numa situação talvez mais difícil que você, e irão usar tudo isso para controlar você, para tomar tudo que você tem, para fazer você trabalhar para eles. E isto é uma das formas mais negras que existe de escravização do espírito humano. Então é muito importante que a gente comece a compreender tudo isso, porque esse problema vem lá do passado, vem de longe. Então vocês precisam aprender como se livrar disso tudo. E é sobre isso que eu vou estar apresentando cada vez mais aí no decorrer dos próximos